A paz do Senhor Jesus, meninas, pessoas de Cristo, você que está do outro lado aí da tela, aguardando uma palavra de Deus, uma orientação do Senhor para as nossas vidas. E eu consegui hoje ouvir a voz de Deus, ouvir uma palavra de Deus. Eu quero transmitir essa palavra para você, tão importante, né? Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Lógico que é bom a gente conferir, né? Se a gente está falando realmente aquilo que está na Bíblia, porque é isso que importa pra gente, o que está na Bíblia, né? Em Romanos 9, capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3, diz assim: Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Eu comecei a ler isso e eu me lembrei de Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive, orar pelo povo de Nínive, né? E às vezes eu começo a pensar que muitos cristãos, eles não têm o hábito de compartilhar as palavras, de dizer palavras, ou falar do evangelho, ou dizer Deus te abençoe, ou eu tô ligando para você porque eu quero que o seu dia seja abençoado. E quando a gente olha apóstolo Paulo falando, Jonas falando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que começa a dizer assim: Deus, eu estou profundamente magoado, chateado, me sentindo abandonado pelos meus próprios irmãos, pela minha própria família, pelas minhas próprias pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, né? Sabe aquele momento que você tá carente, precisando de uma palavra e parece que ninguém te dá uma palavra? Ninguém chega em você, pelo contrário, quer que você abençoe, quer que você ore, né? Principalmente nós que estamos à frente de trabalhos importantes, principalmente quando somos pais de famílias ou, né, mães e pais ao mesmo tempo, que precisa carregar tudo nas costas. Parece que tudo sobra pra gente. Às vezes a gente precisa simplesmente de um abraço ou de uma palavra de incentivo, né? Aquele momento de carência, porque muitas vezes a gente sente a carência, mas a gente toca o barco e vai embora pra frente, deixa a angústia pra trás, a tristeza pra trás e segue. Mas tem aquele dia que a gente se sente derrubado, destruída, e a gente só quer uma palavra, a gente só quer que alguém mande alguma coisa pra gente. E muitas vezes, muitos cristãos, muitas pessoas conhecedoras da palavra, ou até não conhecedoras da palavra, não manda nada pra gente, né? E a gente se sente muito solitário. Talvez essas pessoas, elas não sabem, talvez, até por onde começar, né? Talvez ela acha que não é importante mandar uma palavra para alguém, né? Ainda mais quando ela pensa assim: é a pastora, ou é o pastor, ou é, né? É um líder espiritual. Eles não precisam de palavras, né? Nossa, mas ela é a minha mãe, ela não precisa, né? Ela é forte, né? Talvez essas pessoas, elas não conseguem compartilhar porque elas se sentem até inferior, né, a outras pessoas. E talvez ela não tenha o hábito, o tempo também é corrido e ela não consegue parar para mandar nada para alguém, né? Eu chego a pensar que muitas vezes as pessoas até se preocupam demais com aqueles que estão perdidos, por exemplo, com os mendigos lá fora, que não tem blusa, não tem cobertor, né? A gente faz a obra social. Parece que aquelas pessoas são mais necessitadas do que qualquer outras pessoas. E nós esquecemos daquelas pessoas que estão à nossa volta, que também são importantes. E aí eu comecei a ver um pouquinho a história de Jonas, e eu descobri algo importante, né? Que depois que Jonas,
ele vai para Nínive e ele ora por aquele povo, né? E ele fala de Deus para aquele povo. Ele sai daquela cidade, né? E ele senta num lugar e fica olhando de longe a cidade para ver o que vai acontecer depois de tudo isso, né? Ele senta debaixo de um sol escaldante e, sabe, o sol começa tipo rachar o cocoroco dele mesmo. Aí Deus, com a sua graça e misericórdia, faz nascer uma planta de folhas bem larga e essa planta faz sombra para Jonas e Jonas fica feliz com essa planta. Só que no dia seguinte essa planta morre. E Jonas fica profundamente assim, eu até acho que Jonas fica estressado, de saco cheio. Ele fica angustiado, triste, ele fala como que pode essa planta ter morrido? Ela era tão importante para mim porque ela fazia sombra para mim, né? Porque o verme vai lá e come essa planta e destrói essa planta, né? Mas Deus fala para ele assim, né? Você tem pena dessa planta, né? Você tem dó porque essa planta morreu, porque o verme pegou ela e ela foi destruída? Você nem sequer plantou ela. Você nem sequer cuidou dela. Você nem sequer fez ela crescer. Você não podou ela, você não tratou ela, você não fez nada por ela. E agora você tá com pena dela? Porque Jonas ficou com pena do povo de Nínive, né? Ele sai e fica esperando, porque Deus vai destruir o povo. E aí ele começa também a entristecer e Deus fala para ele assim, o que você fez por esse que estava do seu lado? Você ajudou ele a crescer? Às vezes a gente olha para a pessoa do lado e a gente vê ela tão destruída, tão triste. E aí a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que falar. Mas será que nós cultivamos a amizade? Ou a gente deu uma palavra para nossa mãe, ou para o nosso pai, ou para o nosso líder, ou para o nosso pastor, ou para uma pessoa que está do seu lado, ali crescendo com você, mas você sequer regou ela. Você sequer deu uma palavra para ela. Você nem se lembra de falar alguma coisa. Porque muitas vezes uma que você não tem tempo, porque você está envolvido com uma série de coisas. E outra que às vezes você acha que a pessoa ela já sabe tudo. Ah, mas ela é super espiritual. Mas ela é super lê a Bíblia. Nossa, mas ela é o pastor, ela é o padre, ela é um líder espiritual, ela é uma pessoa acima de mim. Ela não precisa de nada. Mas a pessoa que dá do seu lado, ela precisa. Mesmo ela sabendo um pouco mais da Bíblia que você. Mesmo ela entendendo um pouco mais o reino espiritual que você, ela também precisa da sua atenção. O que eu quero trazer para você hoje, contando tudo isso, falando isso, é dizer para você que as pessoas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa, os nossos amigos, a nossa sociedade, também são pessoas importantes. Precisamos nos importar com essas pessoas, porque elas também precisam de nós. Elas também precisam da nossa palavra. Gente, vamos começar a dizer coisas boas para as pessoas que estão do nosso lado. Vamos incentivar elas a continuar. Talvez você acorde e até lembra da pessoa, mas você fala, mas ela sabe mais que eu, vou falar o que para ela? Manda uma palavra e diz, Deus tá com você. Eu quero te desejar um dia abençoado, alegre, feliz. Olha, eu tô aqui, eu lembrei de você e eu quero dizer que você é linda, que você é importante. Eu tenho amigas, outro dia eu me surpreendi com uma delas. Ela fazia dias já que eu não via ela e ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, não estou só com saudade de você, estou passando para dizer que você é uma pessoa especial, que Deus te ama. E aquilo trouxe para mim um vigor, trouxe para mim uma alegria, sabe? Trouxe para mim tipo, uau, uma pessoa que ela não é nem tão ligada a mim, né? Ela é uma conhecida muito querida minha, mas a gente não tá todo dia junto. E ela assim
do nada mandou. Eu não estava esperando isso. E talvez é isso que nós precisamos fazer. Mandar palavras ao qual outras pessoas não estão esperando. Amém? Então seja uma pessoa que se importa com o que está do lado, que se importa com o outro. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje nós nos importaremos com cada um que está do nosso lado. E que quando nós sentirmos aquele quesinho assim, sabe aquele incômodo, eu vou entender que foi o Senhor dizendo para mim mandar a mensagem para aquela pessoa. Porque aquela pessoa precisa ouvir algo. Talvez eu sinta até vontade de orar na minha simplicidade, então eu vou orar por aquela pessoa. Seja quem for. Talvez mandar um louvor, talvez mandar uma mensagem, talvez uma escrita, Deus abençoe, mas eu vou fazer. Então eu declaro sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, que vai entrar no teu coração e o Espírito Santo vai te usar para fazer você se importar com pessoas que estão assim, não só do seu lado, mas que passam pela sua mente. E você vai ter forças para dar uma palavra, inteligência, sabedoria para falar algo certo. Aquilo que Deus realmente quer que você faça. Não fique aí parado. Não se lamente, não fique olhando a outra pessoa ser destruída como Jonas ficou olhando e depois se lamentou pela planta. Não, nós não vamos ser assim. Nós vamos ser pessoas que importamos com outras pessoas. Então nós vamos fazer a diferença. Nós vamos orar, nós vamos compartilhar, nós vamos dar palavras, nós vamos dar um abraço, nós vamos fazer para que aquela pessoa possa ser abençoada. Oramos e abençoamos a tua casa nesse instante, abençoamos a sua vida, as decisões que você precisa tomar nesse dia, o rumo que você precisa fazer nesse dia. Eu peço que o Senhor entre na tua casa, no teu coração e te dê sabedoria para conduzir os negócios, a vida, o seu dia, a família, e que muitas bênçãos chegam até você, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja abençoado, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado nessa terra e que você seja extremamente alegre e fortalecida pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu declaro para você que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa ao qual Deus escolheu para ouvir isso. E você vai passar adiante essa mensagem. Mande para os seus amigos, mande para quem você conhece, mande para quem precisa ouvir isso. Vamos declarar que o que está do nosso lado é importante. Você é importante para Deus e também é importante para mim. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você. Beijo no seu coração, fique na paz, na graça do Senhor e não se esqueça, todos são importantes. Amém? Deus te abençoe e que o seu dia seja repleto de muita glória e de muita bênção. Em nome de Jesus.